Oi pessoal, bem-vindos ao Conto Pra Quem Quiser. Eu sou Júlia Vitória e a história de hoje se chama O Estranho Pássaro. Espero que vocês gostem. Boa noite e bons sonhos. Houve uma vez um feiticeiro que, sob a forma de mendigo, ia de casa em casa pedir esmolas e raptava as moças bonitas. Ninguém sabia para onde as levava, porque todas desapareciam sem deixar vestígios. Um dia apresentou-se à porta de um homem que tinha 3 filhas muito bonitas. Tinha o aspecto de um pobrezinho maltrapilho, com um saco nas costas, como se fosse para guardar o que recebia. Pediu, por caridade, um pouco de comida, e quando a filha mais velha chegou à porta para dar-lhe um pedaço de pão, ele empurrou-a com a mão e ela pulou, sem saber como, para dentro do saco. Em seguida, a passos apressados, ele partiu, levando-a consigo para sua casa no coração da floresta espessa. Naquela casa tudo era suntuoso e ele presenteou-a com quanto ela desejou, dizendo: Meu tesouro, aqui comigo passarás muito bem e poderás ter tudo o que desejares. E as coisas duraram assim alguns dias, passados os quais ele disse: Tenho de fazer uma viagem e preciso deixar-te sozinha por algum tempo. Aqui tens as chaves da casa. Podes percorrê-la inteiramente, ver tudo o que há nela, menos, porém, o quarto que se abre com essa chavinha. Proíbo-te de lá entrar, sob pena de morte. Deu-lhe também um ovo, dizendo-lhe: Toma muito cuidado com ele. Aconselho-te a trazê-lo sempre contigo, para que não se perca, pois, perdendo, sobrevirá uma grande desgraça. Ela pegou as chaves e o ovo, prometendo fazer tudo direito como lhe pedia. Quando ele partiu, a moça correu a inspecionar a casa de alto a baixo, examinando tudo. Os aposentos reluziam de ouro e prata, e ela, deslumbrada, confessava jamais ter visto tal magnificência. Por fim, chegou diante da porta proibida. Quis passar direto, mas a curiosidade era tanta que não lhe resistiu. Olhou para a chave, e era uma chave comum. Meteu-a na fechadura, fazendo-a girar devagarinho, e a porta escancarou-se. Mas, o que se lhe deparou ao entrar lá? No meio do quarto havia uma grande bacia ensanguentada, e dentro dela, pedaços de cadáveres esquartejados. Ao lado havia um cepo, em cima do qual estava a machadinha reluzente. Ao ver isso, sentiu tal pavor que o ovo lhe escapou da mão, indo cair dentro da bacia. Mais que depressa, apanhou-o. Tentou limpar o sangue que tinha se manchado, mas em vão. Por mais que esfregasse e raspasse, o sangue voltava a aparecer e não conseguia limpá-lo. Pouco depois, o feiticeiro regressou da viagem, e a primeira coisa que pediu foi a chave e o ovo. Ela, tremendo como vara verde, entregou-lhes. Vendo as manchas vermelhas no ovo, ele percebeu que havia entrado dentro do quarto sangrento. Então disse: Entraste lá contra a minha vontade, agora voltarás a entrar contra a tua vontade. Tua vida está no fim. Então atirou-a no chão, arrastou-a até lá pelos cabelos, decapitou-a, esquartejou-a, deixando que o sangue escorresse pelo chão. Depois jogou os pedaços dentro da bacia, junto com os demais que lá estavam. Saiu em seguida para buscar a segunda irmã. Transformou-se em mendigo e tornou a apresentar-se diante da porta, pedindo esmola. A segunda filha levou-lhe um pedaço de pão. Dela também se apoderou com um simples toque da mão e levou-a embora. E esta acabou como a primeira irmã. Deixou-se vencer pela curiosidade e abriu o quarto sangrento para ver o que continha. E à volta do feiticeiro, teve de pagar com a vida a curiosidade. Então, foi buscar a terceira. Mas essa era prudente e astuciosa. Assim que o feiticeiro partiu, após ter-lhe entregue as chaves e o ovo, ela, antes de mais nada, guardou o ovo em um lugar seguro e só depois visitou a casa de cima a baixo, abrindo também a porta proibida. Ah, mas o que viu lá dentro? Suas queridas irmãs esquartejadas e os pedaços delas dentro da bacia. Recolheu cuidadosamente todos os membros, juntando-os um por um bem direitinho. Cabeça, tronco, braços e pernas, os quais, uma vez recompostos, começaram a mover-se e reviver. Daí a pouco, as 2 irmãs abriram os olhos ressuscitadas.
Numa alegria imensa, abraçaram-se e beijaram-se muito felizes. Quando o feiticeiro regressou, pediu logo as chaves e o ovo. Não descobrindo nele sinal algum de sangue, disse: Oh, vejo que superaste bem a prova. Por isso serás minha esposa. Agora, porém, ele já não tinha mais nenhum poder sobre ela e devia fazer tudo o que ela quisesse. Ela, então, respondeu: Está bem. Antes, porém, tens de levar um cesto cheio de ouro a meus pais, mas deves carregá-lo tu mesmo nas costas. Enquanto isso, eu providenciarei tudo para a nossa festa de casamento. Depois, correu para um quartinho onde havia ocultado as irmãs e disse-lhes: Chegou o momento de vos salvar. Aquele malvado vos levará mesmo para casa, mas assim que chegardes, mandai-me socorro. Mandou então que entrassem no cesto e cobriu-as bem, espalhando por cima o ouro de maneira que ficassem escondidas aos olhares dos outros. Depois chamou o feiticeiro e disse: Agora leva o cesto, mas eu ficarei olhando da minha janela a ver se pararás no caminho para descansar. O feiticeiro colocou o cesto nas costas e pôs-se a caminho. Mas o cesto pesava tanto que o suor lhe corria o rosto. Então, sentou-se para descansar um pouco, mas uma das moças gritou de dentro do cesto: Estou olhando da minha janelinha e vejo que descansas. Vai andando, depressa. Julgando que fosse a noiva que assim falava, mesmo de longe, ele pôs-se a andar depressa. Quis sentar-se uma segunda vez, mas a moça gritou novamente. E cada vez que parava, a moça gritava-lhe a mesma coisa, e ele foi obrigado a ir adiante, até que, gemendo e já sem fôlego, entregou o cesto com ouro e com as duas moças na casa de seus pais. Enquanto isso, a noiva preparava a festa de bodas e mandou convidar os amigos do feiticeiro. Depois pegou uma caveira, enfeitou-a bem, colocou-lhe uma grinalda de flores e encostou-a na janelinha, como se estivesse ela mesma olhando para fora. Quando tudo ficou pronto, meteu-se dentro de um barrilete de mel, cortou um acolchoado e enrolou-se em penas, ficando assim parecida a um estranho pássaro que ninguém poderia reconhecer. Saiu de casa e no caminho encontrou parte dos convidados que lhe perguntaram: De onde vens, estranho pássaro? De um ninho de plumas eu saio. Que faz lá a bela noivinha? De alto a baixo varreu a casinha. Agora espero o noivo na janelinha. Por fim encontrou o noivo, que lentamente vinha voltando, e assim como os outros lhe perguntou a mesma coisa. O noivo então olhou para cima e viu a caveira toda enfeitada, pensando que fosse a noiva. Acenou-lhe amavelmente, mas tinha apenas entrado em casa com os convidados quando chegaram os parentes e irmãos da noiva, enviados em seu auxílio. Eles trancaram todas as portas para que não fugisse ninguém e atearam fogo à casa, de modo que o feiticeiro, junto com toda a sua gentalha, acabaram queimados vivos dentro dela. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Se você chegou até aqui, obrigada por me fazer companhia. Se gostou da história, curta e compartilhe com seus amigos. Me conta também aqui nos comentários quais histórias você gostaria de ver por aqui. Boa noite e até a próxima história.